Olá, meus irmãos e irmãs. Graça e paz. Espero que cada um de vocês, dentro do que Deus tem proposto para vocês, estejam bem. Bem no sentido de estarem guardados por Deus. Bem no sentido de estarem protegidos por Deus. Este é o momento da edificação na palavra. Eu quero convidar você primeiramente para que possamos orar. Depois ler o texto bíblico. Senhor nosso Deus, eu peço que neste momento Teu Espírito Santo nos traga iluminação à mente, ao coração, entendimento desta palavra e, acima de tudo, temor e obediência para praticarmos. Porque, Senhor, nós precisamos experimentar na nossa vida diária o novo que vem da Tua revelação. Ministra aos nossos corações, edifica cada um que está acompanhando agora, Pai, a meditação e possa ser alimentado, nutrido, orientado, exortado, renovado na sua esperança, consolado e confortado pela Tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Queridos irmãos, Hebreus 4, de 1 a 13. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse: no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas das obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Queridos, eu não imagino como você esteja vivendo essa quarentena. Mas alguns de vocês é possível que já estejam cansados de ficar em casa. Alguns por terem que dobrar ou triplicar a jornada de trabalho, cuidando dos afazeres, de filhos, cuidando de outras coisas, estão cansados, estressados. Alguns, por não poderem ir à rua, estão cansados de estar em casa. Alguns estão nesse momento refletindo sobre os seus relacionamentos e podem até dizer: já cansei disso daqui. Bom, todas essas circunstâncias resolveremos à medida que, em Deus, colocarmos as nossas inquietações e crises nas mãos dele. Para cada uma dessas situações que eu falei, tem uma solução. A pandemia, mais dia menos dia, vai passar. Talvez demore aí um ano ou mais, mas ela vai tender a ser superada. Nós já estamos entrando num processo de reabertura das coisas. As questões familiares
são resolvidas quando tratadas segundo a palavra de Deus. E a inquietação e o cansaço do nosso coração, a fadiga da nossa alma, muitas vezes é resultado das questões contraditórias que estão em nós e que não foram levadas ao Senhor para que Ele faça nova todas as coisas. Jesus disse: essas coisas vos digo para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando nós lemos o texto, esse texto não está falando desse tipo de descanso. Há um descanso que Deus prometeu ao povo de Israel quando estava no exílio lá no Egito. Deus prometeu e cumpriu. Ele levou Moisés, que junto com Arão agiu em nome do Senhor e libertou o povo de lá. Moisés conduziu o povo por todo o deserto, e durante o deserto Deus falou com o povo, Deus se revelou ao povo no Egito, no deserto, mas o povo não percebeu o agir de Deus, não creu no agir de Deus. E esse povo então não entrou, mas os seus descendentes, a sua próxima geração, esse sim, Josué, os toma e os leva a conquistar a terra prometida. Esse foi um descanso. Nesse lugar de descanso, na terra prometida, Deus garantiu para eles que os supriria de tudo e os faria abundantes. Mas eles teriam que ter um dia de descanso a cada 7 dias, para repor as suas energias, para se reencontrar consigo mesmo, encontrar com Deus, para estar em família, para conseguir harmonia, para ter paz com Deus, para se relacionar com Ele. Deveriam dar descanso à terra. A terra precisaria, em 7 anos, ter um de descanso. E em 7 anos, ou seja, 49 anos, eles deveriam, no ano do jubileu, dar liberdade aos cativos, deveriam restituir as possessões àqueles que por crise tiveram que as vender, e era uma herança perpétua do Senhor, não poderiam ficar com elas, e deveria ser um ano de restituição. Pois bem, mas tudo isso aconteceu para o povo lá na terra da promessa. Só que Davi, no Salmo 95, ele está muito depois disso e fala de um descanso. E quando nós olhamos para o nosso texto, nós percebemos que o próprio autor de Hebreus, tomando essa perspectiva, diz: resta ainda um descanso para nós, um descanso eterno de Deus. Então, o tema da nossa reflexão nesse momento é descanso? Deus tem. Deus tem um lugar onde cada um de nós poderemos viver abençoada e em paz eternamente. É a Nova Jerusalém. Apocalipse 21 e 22 descreve este lugar. Mas para entrar neste descanso de Deus, é preciso que nós passemos pelo que Deus determinou para nós. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se nós não o vermos assim e não encontrarmos a redenção que há em Cristo Jesus, a remissão dos nossos pecados, a justificação pela graça mediante a fé, pela fé mediante a graça, nós não conseguiremos. Se nós não morrermos para o pecado, crucificados com Cristo Jesus, e experimentarmos o poder da ressurreição, que está lá em 1 Coríntios 15, que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, nós não entraremos nesse descanso. Agora, a fé leva-nos a viver uma vida nova. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E esta vida nova deve ser vivida até quando ou Jesus nos ressuscitar dos mortos, ou quando nós formos transformados e arrebatados. A igreja, o povo de Deus, o discípulo de Cristo, precisa ter isso muito claro na sua vida. Viver a sua vida diária aqui em perspectiva da eternidade. Eu quero trabalhar com vocês 6 verdades aqui importantes para que nós experimentemos o descanso de Deus. Esse descanso que Jesus já conquistou, que já está preparado para nós desde a eternidade. A casa do Pai, que tem muitas moradas, conforme João 14:1. Em primeiro lugar, então, a partir do versículo 1, alcance o descanso que permanece. Veja só, Josué fez o povo de Israel entrar na terra da promessa.
na Palestina, né, na Canaã, na terra que mana leite e mel. Mas isso aqui é passageiro. Toda essa terra, segundo diz o apóstolo Pedro, estão entesourados para o povo. Ainda que haja uma disputa pela Jerusalém terrena, tudo isso um dia vai cessar. O descanso que Deus tem para nós é eterno. Mas o autor de Hebreus, no versículo 1, diz que nós devemos temer, ter cuidado, porque senão nós lutaremos por tantas coisas aqui e acabaremos perdendo aquilo que é principal. Temamos, pois, para que não sejamos deixados de fora. O nosso alvo, o meu alvo como cristão, o seu alvo como cristão, é alcançar esse descanso. E aqui eu não estou falando de sinergismo, de eu fazer por obras a minha entrada lá. Somos salvos pela graça mediante a fé. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 e 10. Não é nada que eu faço, mas uma vez que eu tenha experimentado a redenção em Cristo, eu preciso de viver a vida santificada, de obediência, de temor, de fidelidade a Deus. E aí então, o segundo ponto que eu tenho para você é: fora da fé não é possível se beneficiar do Evangelho. Veja que no versículo 2, o autor fala das boas novas que foram anunciadas, né, a nós, diz o autor, a nós, aos seus ouvintes, a mesma boa nova que foi anunciada lá atrás ao povo que estava escravizado no exílio do Egito. Deus tem uma terra prometida e quer tirá-los. Deus ouviu o clamor de vocês. Da mesma forma, nós foi-nos anunciados que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Mas importa que os homens queiram, busquem o Senhor e se rendam ao Senhor Jesus. Né? Porque se nós, em nosso coração, crermos que Deus ressuscitou a Jesus de entre os mortos e com a nossa boca confessarmos Jesus como Senhor, o apóstolo Paulo em Romanos nos diz que nós seremos salvos. Sermos salvos deste mundo, desta peregrinação, desse tempo de passagem e entrarmos no descanso de Deus. Mas para entrar no descanso de Deus, nós precisamos viver pela fé. O justo vive pela fé, diz o texto de Romanos 10. E Hebreus capítulo 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que herdaram a bênção de Deus é porque viveram pela fé. Em terceiro lugar, eu quero te chamar a escolher entrar. Estar propositalmente disposto a entrar. A partir do versículo 3 até o versículo 7, nós vamos ver uma experiência narrada muito importante, com base no Salmo 95, onde fala que o povo endureceu o seu coração. Como é fácil endurecer o coração, né? O apóstolo Paulo, em algum momento, vai falar de consciência cauterizada. Nós começamos a entrar nessa quando passamos por tentações, né? A tentação de Adão e Eva lá no Éden foi a dúvida que a serpente colocou para Eva, que atingiu seu coração, e ela então achou que valeria a pena se arriscar e provar do fruto que Deus havia dito: não prove. A tentação de cada geração, variadas as circunstâncias, segue o mesmo processo. O inimigo das nossas almas, aquele que não quer que entremos no descanso de Deus, ele vai criar uma circunstância belíssima, maravilhosa, seja de dinheiro, seja de sexo, seja de poder, seja de conhecimentos outros, vai colocar para nós e dizer: esta é a solução, este é o caminho da paz da tua alma e da sua vida. E no meio desta tentação, desta provação, algumas pessoas dão ouvidos à serpente. Algumas pessoas se permitem encantar por aquilo que é passageiro, pela ilusão dos ilusionistas a serviço de Satanás. Na nossa geração, temos muito ilusionismo, muito entretenimento.
Há muita informação sendo passada, muito conhecimento religioso aos mais diversos, das mais variadas formas de religiosidade. Existe um adágio que diz que todo caminho leva a Roma. Nem toda religião leva à salvação. Enfim, religião não salva ninguém. O que nos salva é a aliança feita com Deus através do sacrifício de Jesus. E eu e você somos convidados a confiar no Senhor. E aí a gente precisa tomar uma decisão. Lembra quando Jesus fala das duas portas? Da porta larga e da porta estreita? Lembra quando Jesus no Evangelho fala dos dois caminhos, do caminho estreito, do caminho largo? É isso que é escolher entrar no descanso de Deus. Tomar o caminho estreito, tomar a cruz, negar-se a si mesmo e seguir Jesus. Ou seja, mais uma vez voltar ao estado do Éden, onde Adão, antes da queda, podia fazer a vontade de Deus, queria fazer a vontade de Deus, tinha prazer em encontrar, em ter comunhão e relacionamento com Deus, vivia da maneira como Deus planejou que ele vivesse, para a louvor e honra da sua glória e desfrutando da comunhão com Ele na eternidade. Mas uma coisa é certa, a geração do deserto endureceu o seu coração, começou a questionar a Deus, o plano de Deus e a vontade de Deus. A geração do deserto decidiu desobedecer a Deus. Idolatria, colocaram Deus à prova, cometeram imoralidades e, acima de tudo, eles tentaram a Deus. E por estas coisas caíram mortos, não entraram no descanso de Deus. Eu quero que você pense também, e olhando para os versículos de 8 a 10, o descanso de Deus ele é celestial, ele é eterno. Ou seja, quando nós comparamos a terra da promessa que Deus permitiu que Josué entrasse nela com o povo e conquistasse, e Israel construiu uma grande nação ali, não se compara com o que Deus tem preparado para nós, a descrição da Nova Jerusalém em Apocalipse 21. Os encantos da terra não podem dar ideias do gozo dali. Se na terra os prazeres acodem, são prazeres que morrem aqui, diz o hino sacro. E é verdade, não há nada nesse tempo, no tempo que se chama hoje, que seja igual, que se compare com o que Deus está reservando para cada um de nós. Pense bem, pare e pense e avalie na vida que você tem vivido. Você está apegado a tudo que tem aqui? Ou você tem desejos e anelos pela Jerusalém celestial, pela eternidade com Deus? Nós não podemos apressar nem retardar, mas podemos sim almejar, desejar viver esse descanso. E aí eu chamo a tua atenção. Sabe o domingo? Esse dia em que nós separamos, de manhã a escola bíblica dominical, à noite o culto, temos tempo de reflexão, tempos para estar com a família, para aquela refeição mais gostosa, para o lazer. Esse é um gostinho do descanso de Deus. Infelizmente, a estrutura mundana tem cada dia mais avançado sobre esse dia que o Senhor separou para nós, o dia de descanso, o 7º dia nosso, e tem tentado nos roubar disso. Mas Deus não abre mão. Ele separou esse dia e Ele quer que nós desfrutemos dele, porque Ele tem um descanso para nós eterno e Ele quer que nós o vivamos. Veja cada domingo, cada dia da ressurreição, como um antegozo da eternidade, onde você pode aquietar o seu coração, estar em harmonia, se está aliançado com Deus, experimentar paz com Deus, paz com os seus familiares, conciliação, reconciliação, intimidade. É um dia em que você não está focado em qualquer outra coisa, senão comunhão. E isso é muito importante para nós. Dedique seu coração a entrar nesse descanso. Deus é a fonte desse descanso. Vamos olhar para o versículo 11, olha só o que ele diz. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência.
Esforçar-se é empenhar-se, é dedicar as suas energias emocionais, espirituais e físicas. É com determinação, é lutar, né? É batalhar por isso. Sabe por quê? Nós somos tentados, que eu já disse. Nós enfrentaremos oposições, circunstâncias que farão de tudo para nos impedir, hostes malignas que trabalharão armando astutas ciladas para nós não alcançarmos. Mas ser fiel até a morte, diz o Senhor, e dar-te-ei a coroa da vida. 1 Coríntios, capítulo 15, o autor do texto nos mostra de forma maravilhosa, irmãos, o poder da ressurreição e o que Deus fará conosco, transformando-nos num corpo glorioso. Jesus é a primícia, é a primeira semente, o primeiro fruto desta ressurreição. Esse descanso é real. E por último, eu quero encerrar dizendo: deixe a palavra de Deus testar o seu coração. Está lá nos versículos 12 e 13, que diz que a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes e que penetra até o ponto de dividir alma e espírito e juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão cobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Palavra de Deus. Esta palavra que nós estamos refletindo, que está falando do descanso eterno de Deus, da vida onde o sofrimento da terra, a tristeza, a dor, o pranto, a morte, a perda, né? Tudo isso que nós enfrentamos, né? As tentações, as quedas, tudo isso não existirá mais lá. Mas para isso precisamos estar nesse descanso. E enquanto não estamos, precisamos ser perscrutados, avaliados dia após dia pela palavra. Por isso meditar nela dia e noite. Precisamos nos alimentar desta palavra, porque ela nos revela quem Deus é, ela nos revela quem nós somos, ela nos revela qual é o plano de Deus, o quebra-cabeça da vontade de Deus para nós, ela monta. Cada vez que nós vamos meditando, a palavra vai nos embevecendo, vai nos revigorando, vai nos renovando, vai nos trazendo vida, né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu te convido neste momento a fazer uma aliança com a palavra do Senhor, porque ela é lâmpada para os seus pés, ela é luz para os seus caminhos. Você vai encontrar todas as respostas para as inquietações da sua vida meditando na palavra do Senhor. Porque Deus fala conosco através da sua palavra e ela sonda lá no mais profundo da nossa alma e ela nos ajuda a nos libertarmos daquilo que muitas vezes está nos matando emocional e espiritualmente. Confie na palavra do Senhor, ame a palavra do Senhor, abra-se à palavra do Senhor e lembre-se, cada um de nós teremos que prestar contas a Deus. A palavra do Senhor tem o poder de nos fazer aptos, né? Porque toda a Escritura é divinamente inspirada para nos fazer aptos para a boa obra, aquilo que Deus quer que nós façamos. Descanso, Deus tem para mim e para você, a Nova Jerusalém, as cidades santas, a eternidade, mas nós precisamos viver alinhados com a nossa bússola determinada, viver aqui, na presente época, no tempo que se chama hoje, com vistas a esse descanso, à eternidade. Eu te convido a continuar na jornada para o descanso de Deus todos os dias, sem desanimar. Podemos orar? Senhor, eis a tua palavra. Muitos estão enfadados, estão sobrecarregados, estão desanimados. Alguns, Senhor, não conseguem ver perspectiva e até a sua fé tem se esvaído, questionam se vale a pena continuar fiel ao Senhor. Que nesta hora a tua palavra entre no coração de cada um, teu Espírito ministre à mente, à alma, ao coração, e cada um dos teus filhos seja renovado na esperança da vida eterna, na esperança da salvação. Senhor, que nenhuma dor, que nenhuma perda, que nenhum sofrimento, que nenhuma decepção, que nenhum
nenhuma ausência, que nenhuma provação, que nenhuma tentação afaste teu filho, tua filha, da esperança da eternidade em Cristo. Pai, coloca em cada um de nós o anelo. Da mesma forma como disse Agostinho, Pai, coloca em nós, em nossa boca, o sal da eternidade, para que tenhamos sede de Ti e de estar na Tua presença. Guarda teu filho, guarda tua filha, guarda esta família, traz esclarecimentos para os que estão em dúvidas, renova o ânimo para a jornada da vida eterna. É o que eu te peço. Eu oro por essas vidas e por estas famílias, para que a tua paz, para que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações e iluminação do Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre todos os que amam, que confessam o Senhor Jesus, todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém.